Bem, vamos lá falar sobre um prazo de guarda. Professor, o que é um prazo de guarda? O que é um prazo? É algo que tem um tempo para acontecer. Você tem um prazo para fazer isso. Por exemplo, eu vou ao banco, pego um dinheiro emprestado. O banco me dá um prazo para eu pagar. Então, prazo é aquilo que eu tenho um determinado tempo para acontecer. Correto até aqui? Correto até aqui. Mas quando eu falo prazo de guarda é quando eu falo assim, eu tenho um tempo para guardar esse documento. Exemplo, olha só. Suponhamos que eu vou pegar o meu cartão, né, do cartão bancário, falo assim, olha, eu vou deixar aqui sobre a mesa. E esse cartão bancário, ele tem um tempo para voltar para minha carteira. Olha, então até o final do dia eu vou voltar ele para minha carteira. Então eu tenho um prazo para guardá-lo. Quando eu falo esse prazo de guarda e levo isso para sentido da empresa, isso demanda que a empresa tenha um tempo para guardar ou dar um andamento em alguma parte documentacional. Ou traduzindo, ou o cara guarda esse documento no departamento dele, exemplo, o RH manda um espelho de funcionários, o RH manda o espelho de salários, né, e funcionários, de um lado, no documento. Vamos pegar aqui. De um lado, o RH manda o nome dos clientes, dos funcionários, e do outro o salário que cada um recebe. Isso para fazer o plano de contas da empresa no início do ano. Aí o RH manda lá para a contabilidade ou lá para o financeiro, e o financeiro vai fazer o planejamento. Sabe esse documento que ele mandou? Pois é. Ou esse documento é arquivado, essa cópia, dentro do departamento, ou esse documento volta para o RH para ser arquivado lá. Ou esse documento vai para o arquivo geral da empresa. Em vez de cada departamento arquivar os documentos dentro deles, lá da salinha deles, e ficar muito documento, eles abriram uma sala chamada arquivo geral e mandam para o pessoal lá, e o jovem aprendiz vai lá, ou o funcionário específico, ou o arquivista, vai lá e arquiva esse documento na gaveta ou na parte do financeiro. Então tem essas duas formas aí. Mas dentro do prazo de guarda, até o conceito que eu estava vendo aqui, eles têm dois conceitos diferentes. Por exemplo, o conceito de guarda na unidade produtora. Traduzindo, eu produzi esse documento e eu mesmo vou guardar. Aí eles falam aqui, o responsável, até foi o Bernardes que deu esse conceito, que ele fala aqui, ó, deve ser definido o total de anos em que um documento deve permanecer no arquivo coerente, sempre de acordo com a finalidade para o qual este documento foi produzido. Lembrando que os documentos coerentes são aqueles que são consultados frequentemente e permanecem vigentes. Traduzindo, exemplo, será que esse documento, com o nome dos funcionários e também os salários deles, vai ser um documento muito observado? A cada mês, o pessoal do financeiro vai ficar olhando para fazer o plano de contas, para ver quem está recebendo mais, quem está recebendo menos, para fazer um planejamento, possível cortes de gastos. É um documento que sempre vai estar lá, alguém falou, pega para mim aquela lista de salários com o nome dos nossos funcionários, pode guardar lá. Aí o mês que vem, me dá aquela lista lá de novo. Esse documento é aquele que sempre vai ser frequentemente consultado. O que é consultado? Olhar, o que é uma consulta? Eu vou observar os detalhes, tá? Desse documento. Então, beleza. Então, nesse caso, é um documento coerente. Então, ele vai permanecer muito mais tempo arquivado, porque aí eu tenho que ter esse controle para facilitar na hora da consulta, porque esse documento ele tem uma certa importância que ele não pode ser jogado fora. Então ele tem que ser guardado, porque a qualquer momento eu posso utilizá-lo, né? Mas aí, se o documento ele for ficar menos de um ano, né, de utilização dentro do meu departamento, ele tem um tempo de vigência. O que é um tempo de vigência? Por exemplo, quando você comprou o seu celular, suponhamos que você comprou um celular bem simples, um celular bem humilde, um iPhone 15, exemplo.
todo iPhone, ou todo celular, ou todo equipamento eletrônico, ou todos os móveis, ele vem com uma garantia de fábrica. Essa garantia, ela vem em forma de documento, escrito o tempo que ela vai valer, o tempo de vigência. Por que é vigência? Porque esse documento vale até 12 meses. Mais de 12 meses ele não vale. O tempo de validade desse documento, ele é menor. Porém, ele tem um prazo de guarda na unidade produtora. Porque eu vou usar muito esse documento, mas durante um ano. Durante um ano. Passou de um ano, esse documento para mim não tem mais validade. Ele não tem mais utilidade para mim, porque ele não me garante mais nada. Exemplo, eu posso pegar uma nota fiscal, que eu comprei um documento, um produto, suponhamos um notebook em janeiro, 1º de janeiro. Aí dia 31 de dezembro, acaba a validade da minha garantia de fábrica do notebook. Beleza. Aí no dia 1º de janeiro do próximo ano, ele vai lá e estraga. Só que aí a minha nota fiscal, ela já não tem mais validade. Ela perdeu um dia antes. Então, o tempo de vigência dela é de 12 meses. Passou disso, aquele documento, eu poderia até descartá-lo, mas eu vou deixar ele só para consulta. Vou guardar ele lá, mas eu nunca mais vou pegar ele. Porém, ele vai ficar lá, mas não tem uma validade. Quando ele fala guarda na produtora, ele fala que o documento que vou mais utilizar, o documento de prioridade, que eu vou mais observar, eu vou mais atrás, esse eu vou estar em busca de olhar os detalhes, ver cada detalhe, e eu vou consultar. Já aquele que eu tenho só um tempo de vigência, um tempo de validade, vou permanecer ele nesse tempo, né? E depois vou despachá-lo, né? Beleza. Aí, professor, lá na outra página, professor, tem um modelinho. Esse modelinho aqui é o quê? Esse modelinho é uma tabela de prazos, né? A gente vem falando assim desde o início. Eu até pensei que o livro não ia trazer esse exemplo, eu ia trazer nessa aula, né? Que tem um cronograma para seguir. Eu iria trazer nessa bendita aula. Por quê? Aqui eu falo qual a atividade, né, desse documento. Tá vendo esses números aqui em cima? São códigos para organizar esses documentos. O documento de atividade 4.5.8, ele fala sobre o controle de guarda de uso de veículo, tá? Ele está falando o que faz esse documento. Aí o que é o documento? O documento é um processo relativo ao uso irregular de veículo oficial. Pronto. Aí eu tenho um tempo de vigência na unidade produtora. Esse documento produzido, suponhamos, ele vai ficar válido por menos de um ano, correto? Ele vai ficar lá um ano e depois ele vai ser guardado definitivamente ou vai ser eliminado, né? Aí a eliminação dele, eu vou descrever a eliminação. Por que eu vou eliminá-lo, por que eu vou jogar fora, porque ele perdeu o tempo de vigência. E isso aqui vai ficar um histórico. Nossa, sabe aquele documento 4.5.8? Sei, aonde que ele está? Não, ele já foi eliminado. Tá, por quê? Ele já acabou o tempo de vigência dele. Pegou? Show, né? Aqui, por exemplo, esse aqui, controle de consumo de combustível, quadro demonstrativo, a atividade dele, controle de consumo, e o documento, ele foi criado com o nome de quadro demonstrativo mensal de consumo combustível. Esse documento, o prazo de guarda dele, em anos, é no mínimo um ano. No mínimo 12 meses. Menos de 12 meses ele tem vigência. Mas acima de um ano ele já tem uma usabilidade maior. Então ele vai ficar muito mais tempo dentro do departamento para ficar mais com uma consulta mais acirrada, que eu posso ir lá pegar a qualquer momento. Quando ele fala prazo de guarda dentro da unidade consumidora, é dentro do próprio departamento. Por exemplo, aqui na minha sala aqui a gente montou o RH. Aqui na cozinha tem o financeiro. E esse documento aqui, o controle de guarda dos veículos, vai ficar mais aqui dentro, porque é o que eu mais uso, né? Aí depois que ele acabar a vigência dele, eu vou mandar para lá, ou eu mando para eliminação, elimino ele aqui, ou eu mando lá pro arquivo definitivo,
que é o arquivo morto, que é onde que tem os processos de terceira idade, que vai fazer sentido, mas porém eu vou deixar lá para um fim histórico, de consulta, assim por diante, né? Ou escanear e guardar ele num outro tipo de arquivo. Esse aqui é um modelo de relatório de vigência. Tá? Esse modelinho aqui ele pode ser feito em Excel, a maioria faz em Excel, porque você pode digitar o código, ele puxa o nome, a atividade do documento, depois puxa também o código do documento, é muito legal. Tá? Muito bem. Aí aqui tem um prazo de guarda. A gente tem aqui, por exemplo, aqui na minha sala, eu falo assim, vamos guardar os arquivos aqui, esses arquivos de guarda, esses arquivos coerentes que a gente sempre usa, vamos deixar aqui por enquanto. Mas depois acabou esse prazo de guarda, acabou. Eu já usei, eu já guardei o máximo possível aqui que eu podia guardar, agora vamos guardar ele definitivamente. Vamos, aqui ó. Como na unidade produtora, também é necessário indicar o número de anos em que o documento deverá permanecer no setor de arquivo, para que sejam cumpridos os prazos legais ou de utilização dos documentos intermediários. Traduzindo, esse documento, exemplo aqui no prazo de guarda pela unidade, na unidade produtora. Aqui a gente já sabe que ele tem um tempo para permanecer aqui. É como se fosse, olha, eu vou permanecer aqui no seu setor, esse documento falando, eu vou permanecer aqui no seu setor mais de um ano, porque você me usa mais. Não, eu vou permanecer aqui no seu setor por menos de 6 meses, que eu tenho um tempo de vigência aqui. Acabou meu tempo de vigência, eu vou para outro local. Ou eu vou para o arquivo definitivo, né? E lá eu tenho um arquivo definitivo, eu tenho o tempo que ele pode ficar lá, naquele arquivo morto. E depois desse tempo que ele ficar lá, ou ele é eliminado, ou ele é permanente, ou ele vai se tornar um arquivo permanente. Beleza? Então vamos lá. Consultar um pouco frequente devem ser as seguintes definições. Olha só. Tem aqui 2 prazos que eu posso permanecer esse documento dentro do meu arquivo definitivo, que é o prazo de prescrição. O que é o prazo de prescrição? Intervalo de tempo durante o qual o documento tem a validade legal para fazer direitos violados. Violados, isso mesmo. Esse tempo poderá ser aplicado se ampliado, se necessário. Traduzindo, olha, esse documento, ele teve 6 meses de validade lá no arquivo, né, do pessoal do RH. Agora, ele vai vir para cá, para o arquivo morto. Aqui é um arquivo morto. Aqui ele vai ficar 1 ano comigo. Mas esse ano ele vai prescrever, traduzindo, ele vai perdendo a validade dele. Mas, se eles começarem, Jean, sabe aquele documento que eu mandei arquivar aí? Sei. Aquele que fala sobre os nomes dos funcionários, mais o valor que cada um recebe? Sei. Deixa ele mais um tempo aí o tempo para prescrever ele, para ele não utilizar ele, aumenta. Então ele fica 1 mês, um ano comigo, agora vai ficar 2 anos. Entendeu? Prazo de precaução. O prazo de precaução é similar ao prazo de prescrição, né? Que eu vou aumentar o valor da prescrição, aumento a quantidade de tempo que ele vai ficar aqui, né? Se necessário. E aqui no prazo de precaução ele fala assim, olha, por precaução, por opinião minha, vamos deixar esse documento mais tempo guardado. Vai que acontece. Por exemplo, da prescrição, para ele perder a validade dele, para ser prescrito, ele demoraria 1 ano. Aí eu pedi para prescrever por mais 1. Mas aí por precaução. Por precaução, vamos colocar mais 2 anos e guardar ele lá, só por precaução. Pronto. Aí você deixa lá e tem essas 2 modalidades dentro da arquivo. Entendeu? A guarda no setor, a guarda lá no setor cadê o negócio? A guarda no setor na unidade produtora é quem produziu o documento. Ele tem um prazo ou de 1 ano, menos de 1 ano, ou a qualquer momento ele pode mudar, porque aqui no documento aqui no RH, se aqui eu produzir esse documento, ele tem um prazo de validade aqui em tempo de vigência ou em 1 ano. Partiu disso, ele acabou o tempo dele aqui, ele tem que mudar de setor. Ou ele vai ser eliminado, ou ele vai para o setor de arquivo.
Mas quando chegar no setor de arquivo, ele tem um tempo para ficar lá também. Porque senão vai só acumulando documentos, folha, folha. Só que aí chega um tempo que aquilo não tem mais espaço. Ou ele é prolongado o tempo de vida útil dele lá, a sua permanência aqui vai ficar um pouquinho mais de tempo, ou simplesmente você é eliminado o quanto antes. Porque cada um tem esse histórico de permanência desses documentos. Notem que cada documento ele tem uma finalidade. Documento sem finalidade nenhuma, ele é só excesso de papel extra, tá? Gostaram? Até mais.